Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal. Nós aqui novamente para falar um pouquinho para vocês dos mecanismos de contato, né? As resistências. Já falamos da introjeção e hoje vamos falar da projeção. Sim. As formas como a gente evita o contato, né? E a projeção, eu gosto muito de uma definição que tem um autor na Gestalt, que é o Jorge Ponciano, que ele fala, né? Na projeção, eu existo, o outro eu crio. Que a gente falou no outro episódio sobre a introjeção, né? Como que a gente traz algo que é de fora para dentro, e na projeção é o contrário. A gente pega algo que é nosso e coloca no ambiente, né? É. Normalmente nós atribuímos ao outro sentimentos, pensamentos, olhares, principalmente coisas nossas que às vezes não estão tão claros, né? Uma coisa que eu falo muito e que as pessoas, né, em terapia percebem muito, assim, quando você acha que, eu tô com medo do que os outros vão falar, para todo mundo me julgar, a primeira pessoa que está se julgando é você mesmo. Isso é uma projeção, né? Eu tenho algo em mim que eu não aceito, que eu não estou bem com aquilo, e eu coloco como se fosse dos outros, né? E aí eu acho que os outros é que estão fazendo aquilo comigo. Então, perceber isso, perceber que sentimento é esse que você está meio que rejeitando, né? Para poder identificar que não são os outros, sou eu, deixa eu resolver isso comigo mesmo. É importante. E não só coisas negativas, né? Às Uhum, vezes coisas positivas também. Eu me sim. lembro de uma ocasião que eu tinha uma moça que eu atendia que ela fazia moda. E ela sempre trazia a fala da avó, que a avó dizia que uma boa modista tinha que saber costurar. E que a avó tinha falecido, então ela era muito presente na história dessa paciente. E a avó ensinou ela a costurar desde quando ela era adolescente. Então ela aprendeu muita coisa com essa avó. Então ela já adulta, já quase que na formação, começa a elogiar as professoras, as colegas, não, porque tal pessoa é excelente, tal pessoa é excelente. E uma das ocasiões ela trouxe uma bolsa feita de retalhos de um jeito assim sensacional, diferente, uma coisa assim muito linda mesmo. E ela enaltecendo o outro, né, o tempo todo. E nesse diálogo criativo e, ao mesmo tempo, de uma percepção muito clara, ela começou a perceber o quanto ela dava aquele valor ao outro e não incorporava naquilo. Então, também isso é uma projeção. Eu projeto no meio aquilo que é meu, e por conta de uma insegurança minha, eu não dou conta de que aquele Uhum. produto que eu acabei de fazer é tão lindo quanto, né? Então, isso também é uma realidade, não só coisas negativas, como também positivas, né? Sim, coisas que por algum motivo eu não assimilo, não aceito como minhas, né? Independente de serem positivas ou negativas. É, Próprio ciúme, né? Muitas vezes é resultado dessa projeção, uma excelente insegurança, exemplo, uma excelente exemplo. dificuldade, né, de lidar assim com as minhas emoções, com as minhas inseguranças, eu coloco no outro, o outro é que vai fazer, o outro é que vai trair, o outro é que está fazendo alguma coisa, e muitas vezes sou eu que estou fazendo, ou tenho vontade de fazer, né? Muito importante. Isso aparece muito, né? A insegurança numa relação de afeto, numa relação de trabalho, numa relação pai e filho, numa relação de irmãos, numa relação de amizade, isso aparece muito. É muito importante ajudar essa pessoa a reconhecer quem ela é, ajudar essa pessoa a se dar conta do que é que ela faz, como ela faz, onde ela faz, quando ela faz e para que ela faz, né?
é muito Uhum. importante, porque isso faz com que ela tenha clareza de quantas vezes ela projeta o que é dela no meio ou no outro, né? Isso é muito importante. E como a gente disse também lá no outro episódio sobre a introjeção, e vamos voltar a dizer isso nos outros, esses mecanismos não são por si sós ruins. Eles são úteis, eles são necessários, a gente usa isso o tempo todo. O que torna eles ruins é quando fica algo que a gente chama de cristalizado, né? Quando a gente só faz isso e acaba não se percebendo de uma maneira mais ampla. Porque a projeção, por exemplo, é importante para empatia. Se eu consigo colocar, né, algo fora e ver que o outro está precisando, né, consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo exercitar outras formas de ser também que são úteis, né? Então não é que você não possa fazer, mas poder ter uma boa autoconsciência de saber em que momento está fazendo e está te bloqueando, está te impedindo de fluir, de ser criativo, em que momentos que é importante projetar, sim, algo que é seu no outro. Inclusive para copiar, né? Inclusive para copiar. Aquele cara dá um passe, um drible maravilhoso no jogo. Nossa, ele consegue. É como se, peraí, deixa eu exercitar isso em mim. De repente eu também Uhum, consigo, mas eu estou valorizando o que é do outro, não o que é meu, né? uhum, Aluno pequeno em colégio tem muito isso, de olhar a letra do outro e achar que é linda a letra do outro e a dele é horrorosa. E de repente a letra dele é tão quão bonita como a do outro. E ele não se dá uhum. conta. Desenho, né? Então, esses momentos de projetivos, ele é importante para a pessoa se dar conta, mas é mais importante nós ajudarmos a pessoa a reconhecer que ela está fazendo esse movimento por um momento de carência, por um momento de insegurança, por um momento de destempero, por um momento de intempérie, né? Por um momento de fragilidade mesmo. Você está falando desses recursos projetivos, né? Mais uma vez eu lembro aqui do nosso episódio sobre a arte, a criatividade, a arte-terapia, né? A gente tem esses recursos projetivos, o desenho, a pintura principalmente, né? Que são onde a gente coloca no papel, coloca no ambiente, coloca para fora, projeta algo que é nosso, sem muita lógica, sem muita razão, sem pensar muito, e depois poder olhar aquilo e entender o que está dentro. Por isso que a gente usa tanto desenho, por exemplo, né, nos atendimentos, nas intervenções. São ferramentas ótimas para poder se dar conta justamente do que é isso que é meu, que talvez eu não conheça, não perceba ou não aceite, como que eu posso colocar isso para fora, como é olhar aquilo, concretizar aquilo, tornar aquilo mais real para poder saber o que fazer com aquela imagem, com aquele sentimento, enfim. Eu vou dar um exemplo de uma fala de ontem. Ontem eu ouvi uma paciente que estava descrevendo o quão a colega dela era forte no pilar físico. Ela corre com elegância, a mecânica de movimento é assim, assim. E ela enaltecendo a colega e dizendo, por isso que ela tem tanto sucesso e tal, tal, tal. E essa pessoa é muito boa no físico, mas ela não se percebe, sabe? E aí, à medida que ela foi falando, eu fui dando conta de que aquilo não era uma coisa presente dentro dela. Ela não se via com aquela potência. E nós fomos trabalhando exatamente isso. Ao final da sessão, ela falou: Nossa, será que eu sou um pouco parecida? Uhum. Então, eu disse: Então vamos fazer assim. Na próxima sessão, vamos pegar um vídeo dela e um vídeo seu e vamos olhar, né? O que que é que tem ali que não tem aqui, o que que tem aqui que não tem ali. Então, a gente vai poder olhar para isso, né? Então, eu acredito que ela vai se surpreender bastante, porque ela é muito competente.
mas ela Uhum. não conhece essa habilidade e essa competência dela, né? Então, eu acredito que na próxima semana ela vai verificar isso. Então, é muito legal esses recursos, né, Sim. do movimento, da arte, da música. Tem muito também que traz essa, eu não sei tocar, e de repente toca brilhantemente, né? Sim. E eu estou pensando aqui, né, porque a gente separa essas formas de estar no mundo de uma maneira muito didática, né? Mas na prática não necessariamente é assim que acontece. Pode estar a projeção com a introjeção, com a confluência, tudo misturado, né? A gente usa várias dessas formas ao mesmo tempo. Mas o quanto que é útil para a gente, né, poder identificar esses momentos em que isso começa a ter por exemplo, aí nesse caso que você está trazendo, começa a impedir de talvez dar um passo maior, de melhorar a autoestima, né? Então, poder identificar isso e ir além. E a projeção acontece muito nesse momento em que a gente vai agir, né? Em que a gente se impede de agir porque acha que os outros vão pensar, vão julgar, porque acha que, sei lá, fulaninho está fazendo melhor do que eu, como você está dizendo aí. Então, a gente já falou muito aqui sobre o ciclo de contato, né? A projeção acontece justamente nesse momento. Às vezes a gente percebe tudo, mas não consegue agir, e a projeção acontece muitas vezes nesse momento aí de se impedir por estar colocando fora uma dificuldade que é sua. Mais uma vez, você que está aí nos ouvindo, lembre-se, em qualquer lugar que você esteja atuando, seja na vida pessoal ou na vida profissional, quanto mais autoconhecimento você tem, mais você dá conta de fazer as coisas. E muitas vezes a pessoa não se aprofunda na terapia por medo de não saber lidar. Não tenha medo, porque nós, a partir do momento em que vamos trabalhando na psicoterapia, nós vamos também adquirindo ou percebendo os recursos internos que nós temos e que dá conta de responder, mas nem sempre a gente acredita nesses recursos. Então, por medo de sofrer, fica ali na agonia. E lembrando que Uhum, sofrimento tem passagem, agonia nem sempre, né? uhum. E para não sofrer, acaba sofrendo, É, né? Porque causa outro tipo de sofrimento. é. Agora, a gente falando aqui, eu estou pensando também na área esportiva, né? Ou de trabalho, enfim, nas equipes, né? Que a projeção pode aparecer nas equipes e gerar conflitos quando eu não estou fazendo algo e começo a acusar o meu colega de equipe, começo a acusar alguém ali em outra função e vira, justamente por essa falta de autoconhecimento, vira um monte de acusações. E aí a gente entra justamente para ajudar cada um a entender do que está falando, o que está sentindo, qual é a função de cada um, para poder se dar conta de, não, isso é meu, não, isso realmente é a pessoa que não está fazendo, que deveria fazer, colocar as coisas nos seus lugares. Uma das grandes causas de conflito, né, em equipe, eu acho que é isso. Muito, muito bem lembrado. Muito comum acontecer um erro e, a partir desse erro, eu culpabilizar o outro. É Uhum, como se a responsabilidade não é minha, é do outro, né? uhum, E quando eu não olho para essa responsabilidade, eu não olho para a maneira de habilitar respostas para responder diferente. Então, tá aí uma grande fala que eu tinha esquecido, verdadeiro. Grupos de uhum, trabalho de qualquer ordem, grupo de professores, grupo de técnicos, grupo de jogadores, grupo de nadadores, grupo de qualquer, trio de arbitragem, famílias, né? famílias, tudo, tudo. Até criança brincando. Na brincadeira a Uhum, gente vê muito isso, né? De alguém que sim. errou numa brincadeira de esconde-esconde, é a culpa dele que me falou para correr para lá e não para cá, né? Até neles Uhum, tem isso. Então, é, é muito interessante esse movimento, né? sim.
Chegamos E ao por que que é final, né? importante a gente, por que que é importante a gente conhecer, né? Justamente nesse processo de autoconhecimento que a gente tanto fala aqui, né? De conhecer que existem essas formas, que não é você que está maluco, não é você que está criando alguma coisa. Isso faz parte do ser humano, né? A gente cria essas formas de estar no mundo como formas mesmo de se defender, muitas vezes, de alguns movimentos, de alguns sentimentos. Poder identificar é que ajuda a gente a mudar. E vamos combinar, então, que nem sempre isso é ruim. Às vezes é o que você dá conta naquele momento. Por isso que se chama Exato. mecanismos de defesa, né? Naquele momento eu tive que usar a projeção para dar conta, mas eu não posso ficar cristalizado nele, como você bem disse, porque senão eu vou Uhum. adoecer, né? De defesa, ou alguns autores chamam de evitação de contato, né? Às vezes a gente foge do contato e é algo positivo. Tem uma frase do Fritz, né, que fala: nem todo contato é sadio, nem toda fuga é doentia. Acho que é isso, né? Perfeito, Às perfeito. vezes a gente precisa sair do contato como uma forma de se preservar. Então, Ah, às vezes é pelo menos necessário. naquele momento, né? Uhum. Perfeito. Então É. tá bom. Até a próxima, né, Dri? Até. Tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.